essa é a Michele, ela é a esposa do Vishnu. Ele faz comida indiana, eles já moram em Salvador. E me conta, você nasceu em Salvador, menina, mas você tem uma coisa de europeia, da onde que vem essa beleza? Eu não nasci em Salvador. Eu moro em Salvador faz 6 anos. Eu sou nascida numa cidade chamada Itamaraju, que fica no extremo sul da Bahia, bem pertinho de Minas e bem pertinho do Espírito Santo. Mas minha família toda é capixaba, então a minha ascendência é italiana. Então eu nasci no sul da Bahia e há 6 anos eu moro aqui. Então é isso. Seus pais, então, têm essa descendência de italianos, porque eu fiquei assim, gente, da onde é essa menina? Ela é muito linda. E você aqui, só para o pessoal aqui, você é fisioterapeuta, você é docente de uma universidade, você tem 38 anos, você conheceu o Vishnu em 2014 e vocês se casaram em 2019. Exato. Exato, né? E você nunca teve filhos, nunca foi casada. E me conta como que foi, você conheceu como você conheceu esse indiano? Da onde ele apareceu? Onde ele apareceu na minha vida? Então, como eu te disse, eu não sou de Salvador. Eu prestei concurso para a Universidade Federal da Bahia, né? Eu sou fisioterapeuta, eu prestei um concurso para ser docente da Universidade Federal da Bahia em 2013, no fim de 2013. E, sendo aprovada, eu tive que me mudar para Salvador em março de 2014. Então, eu cheguei em Salvador sem conhecer muitas pessoas. A única pessoa que eu tinha referência aqui era a irmã de uma amiga chamada Diane. E fiquei com ela 2 meses, morando com ela, até eu conseguir um espaço para mim, entender a cidade. Então, ela foi muito importante nesse processo. E Diane é formada em Relações Internacionais e, naquele momento, ela dava aula numa escola de inglês, onde haviam 2 amigos dela, Pedro e Irina. Pedro, baiano, soteropolitano, daqui mesmo, e Irina, uma ucraniana, que ele tinha conhecido na Inglaterra, no intercâmbio que eles foram fazer na universidade. Na verdade, foi em Gales, eu acho. E aí, lá eles tinham muitos vínculos, né, de relações, por estar morando em outro país, e tinha um indiano que eles conheciam, né, que veio visitar o casal depois de 1 ano que eles tinham se separado. Esse indiano era Vishnu, e Vishnu, como eu tinha saído da casa de Diane, Vishnu precisava de um lugar também para morar, porque ele estava na casa de Pedro e Irina. Eu acho que havia algum acordo que talvez Vishnu pudesse ocupar esse lugar que eu ocupava na casa de Diane. E num encontro informal para que ele se conhecesse, Diane me convidou para ir. Eu falei, poxa, Diane, como é que eu vou num encontro onde todo mundo fala inglês e eu não falo inglês? E eu vou ficar lá me sentindo um peixinho fora d'água, eu não quero ir não. Ela falou assim, então vai, fica comigo até eles chegarem. E depois, se você quiser, você vai embora. Aí eu fui para esse encontro, a gente marcou no acarajé, que é bem típico aqui de Salvador, né? Para tomar uma cerveja, era fim de verão, né? Já era maio isso. Só que Salvador nunca faz frio, né? Então cerveja aqui é sempre bem-vinda, cerveja e acarajé. Eu não conheço Salvador, você acredita? Eu tenho muita vontade de conhecer. Pois é, Salvador é uma experiência fantástica. Então, eu ainda estava turistando em Salvador nessa época ainda. Então, a gente foi para esse acarajé. E aí, os amigos chegaram primeiro na mesa, Pedro e um outro amigo que estava com ele. E a Irina e Vishnu foram comprar o acarajé. Porque fica assim, as barraquinhas de acarajé e ficam as mesas dos bares. E eles tinham ido para essa barraquinha comprar acarajé. E aí, menina, quando esse indiano chegou nessa mesa, que eu olhei assim, ó, eu me lembro como hoje, eu falei, que é isso? Aí eu acho que eu me apaixonei naquela hora. Que eu olhei para ele e vi, porque como pessoa branca, não sei, tem muitas mulheres que relatam isso, eu gosto muito da pele escura. E eu super achava que eu ia chegar em Salvador e encontrar um negão. E encontrei um negão indiano, né, de cabelo liso. E foi assim, aquele olho amendoado, aquela cor da pele, né?
Não sei, o jeito que ele se vestia, que era diferente. E aí, quando ele sentou na mesa, logo fui perguntando sobre o Gandhi, né? Essas perguntas que a gente sempre faz das coisas que a gente vê na TV. E a gente passou a noite inteira conversando com intermediação dos amigos, traduzindo, né? Porque ele não falava uma palavra em português, só palavrão, que me ensinaram para ele. E eu não falava inglês. Mas a gente se interessou um pelo outro e foi assim que a gente se conheceu. Daí segue a nossa história. Mas me conta, você fazia pergunta para sua amiga e ela traduzia, e aí ela ficou... Isso, ela ficou entre nós dois. Ela ficou entre nós dois e também interessada na conversa, né? E a gente se conhecendo, porque ela queria conhecer esse indiano, porque talvez, possivelmente, ele moraria com ela. E então ela intermediou a conversa, o diálogo. Foi a noite inteira, assim, até o cara já fechar. E quando esse encontro ia terminar, ele me convidou para que no dia seguinte, né, ele ia promover um jantar indiano na casa dos amigos e me convidou para esse jantar. E a gente passou a noite inteira no WhatsApp conversando com a ajuda do Google Tradutor, tentando se conhecer, tentando, né? A gente se interessou um pelo outro nesse primeiro momento. No outro dia eu fui para esse jantar. Ele tinha trazido sari, curta para todo mundo, dos amigos, só que eu tinha acabado de conhecê-lo, né? E aí, 6 horas da tarde, me informaram que era para eu ir temática para esse jantar. Como é que eu ia de indiano esse jantar? Ele tinha umas saias aqui, meio com 2 babados, inventei um sari. E quando eu cheguei lá, ele ficou rindo de mim. Cheguei antes de todo mundo, porque Salvador as pessoas adoram chegar atrasadas. Cheguei lá antes de todo mundo, o jantar ainda não estava pronto. E logo assim que eu cheguei, ele me sentou o beijo e a gente começou a namorar. Ah, sim, ele me falou desse jantar, que ele te levou para ver a piscina e foi aí que ele te atacou. Ele contou isso, foi? Ele contou que te levou para ver a piscina e aí foi que rolou o primeiro beijo de vocês. Pô, e aí rolou, já tinha rolado essa empatia, né? E nesse beijo aí rolou a química. Olha, e aí como é que foi? Ele cozinha bem mesmo? O jantar foi bom? Menina, naquela época que eu nem lembro qual era o sabor do jantar. Eu acho que eu estava tão assim focada em outro departamento. Outra coisa. E eu não me lembro do jantar. Mas eu lembro que ele fez um biryani, mas certamente não tinha o mesmo sabor do biryani de hoje, que ele já faz. Entendi. E aí vocês ficaram namorando de 2014, 15, 16, 17, 18. Então vocês ficaram 5 anos, né? Até o casamento. Isso. E aí ele falou que voltou para a Índia, você ficou no Brasil, ficou esse relacionamento à distância. Como é que foi essa época para vocês? Ai, Joyce, foi assim muito complicado, porque depois desse encontro que nós tivemos, né, desse beijo, e aí a gente acabou passando o fim de semana juntos, ele me revelou que ele estava indo para o sul do país, né, para um intercâmbio, porque ele estava com a vida bem certa, e aí na segunda-feira eles deram a resposta para ele que ele podia ir para esse intercâmbio em Joinville. E eu estava tão assim apaixonada que eu embarquei na viagem e fui para Joinville também. E tive que voltar para Salvador. Quando eu voltei para cá, era difícil administrar já essa coisa à distância, né? Ele estava em Joinville, a gente tinha passado, sei lá, 1 semana, 10 dias juntos e a gente teve que se separar. Depois ele retornou aqui 1 mês depois, mais ou menos, para uns 10 dias de férias, que eram as férias escolares do Sul, que ele fazia um intercâmbio numa escola, né, bilíngue. E quando ele voltou, a gente passou 10 dias maravilhosos, conhecemos a Chapada Diamantina, e ele regressou para o Sul. Quando ele regressou para o Sul, em agosto, o visto dele já estava vencido, ele também estava com problemas com a mãe, né, problemas de saúde, e ele teve que regressar para a Índia, e ele regressou sem a gente se encontrar. Então, desses 4 meses que ele estava no Brasil, que a gente deve ter ficado uns 2 meses em contato, ou 3, a gente ficou junto menos de 20 dias. E aí ele voltou para a Índia. E quando chegou lá, a gente ficou cheio de saudade. E eu logo cuidei de organizar a minha ida para a Índia.
Imagina, né? Eu não falava inglês, Vishnu falava pouquíssimo português, mas a gente estava com vontade de se ver e eu organizei logo a minha ida para a Índia em janeiro. Eu cheguei em Mumbai no dia 26 de janeiro. Você imagina a loucura em Mumbai no dia 26, né? Que eu acho que é o dia da independência. Você chegou... Então, a gente ficou esse período de 5 meses distante se organizando para se ver, organizando passagem. Como eu tinha recém-chegado na universidade, eu ainda não tinha férias oficiais, então eu precisava de uma licença com justificativa, aí eu me inscrevi num congresso, fui apresentar trabalho e tudo. Imagine, sem falar inglês, mas ele me ajudando a organizar os textos em inglês, a organizar o discurso, e também eu fui tentando me aprimorar, né? Eu já tinha uma base de inglês de escrita e de leitura, porque a minha vida acadêmica me exige isso. Mas aí, para pronunciar, para articular as frases, isso ainda é muito difícil para mim, porque a gente não vivencia isso no cotidiano do Brasil. Então, a minha pronúncia era muito ruim. Então, ele me ajudava com a pronúncia. E aí, a gente se organizou para chegar lá, ficar 30 dias. Eu acho que em 30 dias a gente visitou uns 6 estados da Índia, então a gente aproveitou bastante essa viagem. Depois, né, eu fui para a Índia acreditando, sempre eu perguntava para ele, né, se a mãe dele sabia que eu estava indo e se ela sabia qual era o nível do nosso relacionamento, porque eu imaginava, né, que a gente tava, o nosso status era de namoro. E eu não tinha ideia de como as coisas funcionavam na Índia. Então, eu cheguei em Mumbai, desembarquei em Mumbai, depois a gente foi para Delhi, depois a gente foi para Manali. Olha, que lua de mel, né? E aí a gente voltou para Hyderabad, que é a cidade natal dele. Quando a gente chegou em Hyderabad, eu imaginava que a mãe dele sabia que eu ia visitar a casa, que eu ia passar um período lá. Mas eu não sabia que ela não sabia que eu era a namorada dele. Mas, assim, também sabia que o meu comportamento precisava ser polido, que tem essa coisa do contato. O seu blog me ajudava muito, né? Na verdade, o seu canal do YouTube, de conhecer um pouco mais, de desvendar esses mistérios, né? Que é a Índia. Eu sabia que eles são um povo sistemático, né? Rígido nas tradições. Então, assim, eu evitava o contato físico. Ela praticamente não falava inglês, eu também não, né? A língua materna de Vishnu é o Telugu, então eu ficava assim, né? Só observando as coisas, muito atenta, mas tentava me comunicar com ela e sabe? Que a gente conversou sobre várias coisas, porque eu acho que existe uma linguagem que é uma linguagem não verbal e que expressa muito, né? Eu acho que eu pude compartilhar um pouco da minha vida com ela e ela da vida dela comigo, mas ela sem entender que a gente era namorado. E eu acreditando que ela achava que a gente era namorada. E Vishnu não me revelava que ela não sabia, porque Vishnu é muito político e ele quer que todos os lados fiquem bem sempre. Então ele nem me desagradava e nem desagradava a mãe dele. E aí eu descobri que assim, no fim da viagem, conversando com a prima, porque assim, ele me apresentou nessa viagem para todas as relações mais próximas dele, os amigos, as tias. Nossa, eu conheci todos. A mãe dele tem 7 irmãos, né? Eu conheci todo mundo, as esposas, os filhos, eu conheci todo mundo, as relações próximas dele. Mas ninguém sabia que eu era namorada. Eu era uma turista na Índia que ele estava brigando na casa dele. E aí, conversando com a prima, eu falei, não, nós somos namoradas. Aí ela, como vocês são namorados? Olha, aí ela começou a me impregnar. Se ele não disse para a mãe dele que você é namorada, ele não quer nada sério com você. E daí a nossa relação se estremeceu. Eu voltei para o Brasil bem chateada. E até entender que lá é diferente, né? Eu voltei para o Brasil bem chateada, a gente passou um tempo assim até terminado. Aí só que eu acho que o nosso envolvimento emocional era tão grande que a gente retomou a comunicação. E nesse período, foi o período mais longo que a gente ficou sem se ver. Porque, como eu já tinha ido e eu tinha ficado bem chateada com essa situação, ele passou também. Eu queria que agora, se alguém fosse para me ver, que ele viesse ao Brasil, né? Eu não ia me deslocar para a Índia de novo para passar por aquela situação.
Então, nesse período, foi o período mais longo que a gente ficou sem se ver. Eu acredito que ele tentando convencer a família por que ele ia voltar para o Brasil para fazer um turismo de 30 dias. O que tem no Brasil que você tem que voltar para lá? Depois de um ano que você já esteve lá, que teve uma amiga sua aqui, entendeu? Eu acho que foi esse período que ele revelou para a mãe, para o irmão, que nós éramos namorados. Eu imagino, ele também não fala sobre isso comigo. Porque Então, quando você perguntava para ele, sua mãe sabe, o que ele te respondia exatamente? ai, Joyce, ele falava que ela sabia. Falava, sua mãe sabe que eu sou sua namorada, sabe. Então ele fazia, como ele sabia que tinha uma barreira de linguagem, eu acho que politicamente ele não queria me desagradar, nem desagradar a mãe dele. Mas aí, como boa baiana, né, eu rodei a baiana, não gostei da situação. Eu também sou muito transparente e verdadeira nas minhas coisas. E aí eu me estressei real com ele. Ele te omitiu, então, essa parte aí da mãe. Na verdade, porque eles falam, não é? Você, como não falava inglês e não falava a língua mãe dele, que é o telugu, então eles podem falar o que quiser, era o que acontecia, né? O pessoal Sim. chegava lá para visitar, com certeza a casa ficou cheia para ver quem era turista. Turista, gringa, né? Loira, com um estereótipo completamente diferente. Tirou muita, Todo mundo curioso. tirou muita foto? Ô, menina, olha, eu vou falar uma coisa para você. No dia que eu cheguei em Mumbai, que foi no dia da independência, bicho me levou no portal da Índia em Mumbai. Você imagina que tava cheio de gente. Primeiro susto que eu levei é que eu só via homem na rua. E como já era de tarde, porque eu tinha chegado no aeroporto pela manhã, eu acho que todos estavam bêbados. E aí eu me senti uma verdadeira atriz hollywoodiana, né? Porque todo mundo queria tirar foto comigo sem justificativa. E vestindo só, não, ninguém vai tirar foto com você, não tira foto com ninguém. Porque é aquele assédio, assim. E eu não tinha ideia de como eles são, assim, voltados para essa coisa da pele clara, né? Que eles gostam de tirar foto. Eu não sei qual é o frisson deles com isso. Mas eles têm essa coisa, né? A loira do olho azul ainda. Nossa! Ele falou realmente que as pessoas pensavam que ele era seu guia. Ele É verdade. falou, porque Nossa. o pessoal falava com ele, né? Você provavelmente não entendia algumas gracinhas, não é? Porque isso acontece muito, porque eles falam coisas que você não entende e que ele também ficou chateado. Então, por essa razão também, ele falou que vocês não morariam na Índia, justamente para evitar essa parte do assédio, que é muito grande. Então, Joyce, assim, a primeira vez que eu estive lá, eu achava legal. Eu achava, poxa, as pessoas estão me acolhendo, as pessoas estão curtindo, estão me achando empáticas, né? Eu até curti a primeira vez. Mas ele sempre me falava, porque como a gente visitava muitos lugares turísticos, a gente praticamente em Delhi, a gente visitou praticamente todos os monumentos, todo mundo achava que ele era meu guia. E eu sempre querendo andar de mão dada com ele, esse costume do Brasil, né? E ele falava assim, não, Michele, aqui não pode andar de mão dada, é diferente, os homens e as mulheres não andam assim juntinhos. Para eu compreender isso, foi muito difícil, você não sabe. Eu falo, não, isso não existe. Como que as pessoas não podem andar de mão dadas? Em contrapartida, eu vi os homens andando abraçados, se beijando, andando de mão dadas. Eu achava que eles... Então, assim, você fala que na Índia não tem gay, como assim? Os homens só andam de mão dadas. E aí ele, não, Michele, é porque aqui os costumes são diferentes. Então, para eu entender isso, eu acho que, assim, grandes problemas da nossa relação, porque nesses 5 anos até a gente resolver casar, a gente teve grandes problemas, assim, de compreensão. Eu acho que compreender essas diferenças culturais foi um grande obstáculo, porque também eu sou muito curiosa, eu também não sou uma pessoa que fico aceitando as coisas de bom grado o tempo inteiro, eu questiono, eu não gosto, não gosto, eu me expresso, e isso foi motivo de muitos conflitos. Então, eu não conseguia compreender porque eu não podia andar de mão dada com ele, mas os homens andavam de mão dadas. Como assim? Como não tem gay na Índia? Então, era muito confuso para mim essa primeira vez que eu fui lá. Aí, já na segunda vez, que foi em 2016,
Ele já tinha vindo ao Brasil, já tinha conversado com a família, acho que a família já tinha entendido que a gente tinha uma relação. Ele veio para o Brasil em 2016 e 6 meses depois eu fui à Índia de novo. Nessa segunda vez que eu fui, eu já não estava mais tão aberta ao assédio, porque eu já estava me sentindo invadida. Porque assim, você vai andar de tuk-tuk, o carro está aberto, todo mundo parece que anda assim, olhando, né? Quem é essa pessoa estranha? Parece que você... de atriz hollywoodiana, eu passei a me sentir um extraterrestre, né? Porque todo mundo tinha aquela curiosidade. No início, até que você, igual você falou, você acha até legal, é diferente, mas isso todos os dias chega um momento... Cansa. Para todos os lugares que você vai. Então, eu comecei a andar com roupas mais longas, eu usava, sabe, que quando ando de moto, sem capacete, né, que é uma realidade. E aí eu colocava lenço mesmo, assim, mas ainda assim eles conseguiam identificar que eu não era de lá, porque tem as mãos, tem os olhos, né? Então, assim, para mim, essa segunda vez foi mais árdua nesse sentido do assédio, que eu tentava, assim, me esconder de todos os jeitos, mas ainda assim eu era assediada e já não estava tão receptiva. Depois, já na terceira vez que eu fui, eu falei assim, eu vou fingir que eu não tô vendo, para eu também não me estressar, porque eu vou ficar aqui me escondendo, né? Então, eu vou fingir que eu não tô vendo, eu vou não dar ligância para esse meu entorno que tá me assediando. E aí, fui aprendendo a me comportar, para me sentir confortável e também não perder a oportunidade de vivenciar coisas, de conhecer pessoas, de falar com pessoas, né? Então, na Índia, você começou a usar roupas indianas para ficar uma coisa mais discreta. Ô, Joyce, assim, eu amo a roupa, eu acho a roupa linda e maravilhosa, sabe? E vestuário foi, eu acho que o único problema que eu tive com a minha sogra, porque assim, nessa primeira vez que eu fui, quando a gente estava em Delhi, sabe aquele mercadão que tem em Delhi, assim, que vende um monte de roupa, tipo uma feira, assim, sabe? Eu acho que tipo a 25 de março, não sei. Tem vários, mas tem uns bem... Tem um central, assim, perto de um shopping cheio de pilastras, assim. Ele me levou lá e falou assim, vamos comprar algumas roupas para você. Para quando você chegar em Hyderabad, você vestir essas roupas na minha casa. Porque a mãe dele é super tradicional. E dentre essas roupas, tinha assim, porque eu acho que tem um pudor com o ombro, né, com o colo e tudo, mas hoje em dia já tem umas curtas, né, que são sem mangas e tal. Eles costas, a barriga, para eles está ok, mas você não pode mostrar ombros, você não pode mostrar as pernas, você não pode mostrar decote. Tanto é que usam, né, a dupata, justamente elas usam assim para tampar os seios. Então, né? Mesmo tudo tampado, ainda vem um outro lenço por cima. Mas eu não tinha compreensão. Já sabia que eu tinha que andar de lenço, né? Que eu não podia mostrar o colo, que eu não podia mostrar os ombros, mas dentro de um repertório lá fashion, eu vi umas curtas sem mangas, adoro, eu gosto de viver com essa liberdade corporal, e comprei uma curta sem manga. E aí, assim, dentro de casa, era ok eu usar essa roupa. Mas quando eu ia sair, ela me pedia para mudar de roupa. Ela falava assim, troca de roupa. Porque eu não sei qual é a aceitação hoje desse tipo de curta. Eu imagino, eu vejo várias mulheres usando. Eu não acho que seja um problema. Você está dentro da moda indiana, só que você está com o braço de fora, não é nem o ombro, né? E ela sempre pedia para mudar. Eu falava, aí o bicho falava, por que você está mudando de roupa? Eu falei, porque sua mãe pediu para mudar de roupa. Como você sabe que minha mãe pediu para você mudar de roupa? Se você não entende o que ela fala, eu falo, eu entendo que sua mãe fala assim, pergunta ela se ela não pediu para mudar. Então, assim, ela tinha sempre esse cuidado comigo de nunca me permitir. E isso era um problema, porque a bicho falava assim, não tem problema nenhum, você pode usar sua roupa brasileira aqui. Só que toda vez que eu me vestia com alguma coisa que não fosse extremamente cultural, ela me recriminava. De alguma forma, eu entendia como recriminação. Depois ela me explicou que é um excesso de zelo, porque eu já sou gringa, já tenho esse assédio, e se eu me expor, isso vai ser um pouco pior, que a minha experiência podia ser ruim, e que ela estava tentando me proteger.
Então, sempre assim, sempre a roupa foi... E não que eu me vista despudorada, nada disso. É sempre essa questão do ombro estar de fora. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, ela já me deu 2 sares. Quando a gente foi costurar as roupas, o chole, eu acho que é chole que chama, né? A blusinha, sempre a minha manga era no cotovelo. Eu nunca tive uma manguinha assim ou uma manguinha assim, porque ela sempre destruía a costureira, fazer uma comprida para mim. Ela sempre me tentou me ocultar nesse sentido, não me deixava escolher o meu próprio cropped do meu sari, entendeu? Isso aí era a minha angústia com ela. De outro modo, sempre foi muito positiva a nossa relação. E isso porque você saiu o tempo inteiro com o seu marido, né? Ou você andava sozinha? Não, né? Nunca, né? Nunca mais sozinha. Sempre Então, com ele. com o seu marido já era esse assédio todo. Então, imagina a gente sozinha pelas ruas da Índia. Então, é muito complicado e realmente é uma questão de segurança mesmo, você se adequar com o pessoal local, porque senão não tem como. Ele, para ficar no Brasil, ele ficava na sua casa? Como é que era? Então, Joyce, assim, eu sou uma mulher de 38 anos, independente, e moro numa cidade diferente da minha família. A Salvador fica a 750 quilômetros de Itamaraju, para você ter uma ideia. Antes de vir para Salvador, eu morava em Vitória da Conquista, que é uma cidade também interiorana da Bahia. E antes disso, eu fiz graduação em Jequié. Então, eu já era uma andarilha, assim, já acostumada com a vida independente sem a família. Quando eu conheci Vishnu em Salvador, eu estava sozinha, morando sozinha. Eu morei sozinha cerca de uns 13 anos da minha vida. Eu morei sozinha. Eu mesma, num apartamento, sem querer dividir com ninguém, acostumado com a vida independente. Então, assim, quando o Vishnu vinha para o Brasil, exceto os momentos que a gente tirava para ir visitar a minha família, o tempo inteiro eu era sozinha. Então, assim, ele passeava na minha casa com tranquilidade, né? Então, como eles são muito difíceis de adaptar com comida, por exemplo, toda vez que ele vinha, ele mesmo cozinhava a própria comida. E eu, como sou apaixonada pela comida indiana, nunca me importei. E nunca ele gostou da minha comida, porque ele acha que minha comida é sem gosto, porque a gente não usa tempero, entendeu? Então, ele falava, já que você não gosta de comer a minha comida, não me importa que você cozinhe. Deixava ele muito livre para passear dentro da minha casa como ele quisesse. Porque eu vivia só. Mas aí, em 2016, quando ele veio, então agora minha família não conhecia ele. Minha mãe era super temerosa com esse relacionamento por conta dessas diferenças culturais. Ela falou, Michele, como você vai sobreviver a isso, né? Assim, já é difícil se relacionar com alguém em matrimônio, em namoro, com alguém que pertence à sua cultura. E imagine com uma cultura diferente, você vai passar por inúmeros obstáculos. Só que eu era super, assim, aberta a isso, porque eu achava que era uma oportunidade também de eu me expandir enquanto pessoa, né, de conhecer uma outra cultura, de me abrir para esse novo aprendizado, inclusive de se relacionar com alguém que é bem difícil, né, você sabe, porque com todas as tradições por trás disso, torna as relações bem mais complexas, né. Então, em 2016, minha mãe era super temerosa com essa relação. Em 2016, quando ele veio, eu levei ele até minha família. Só que, visto uma pessoa muito empática. Então, assim, de primeira, e aí ele já balbuciava as palavras em português, minha mãe não entendia o que ele falava, mesmo ele falando em português. Mas ela já gostou dele, assim, no primeiro contato, ela já ficou mais aberta quando ela conheceu quem ele era. Minha irmã, meu padrasto, então todo mundo recebeu muito bem a ele também recebeu muito bem a todo mundo, e a gente viveu em concórdia em família. Então a minha mãe passou a ter uma aceitação melhor desse relacionamento depois que ela o viu presencialmente, né? Ah, entendi. E aí, vamos falar então agora do seu casamento. Como é que foi esses preparativos? Quem é que foi? Quantos dias? A questão da roupa, a sogra deu muito palpite? A sogra basicamente escolheu tudo, né? Junto com o Vishnu, claro que teve a minha opinião.
casamento, então, foi essa preparação de 5 anos desse relacionamento à distância, né? De indas e vindas, e a gente se conhecendo melhor, e a família entendendo que realmente a gente se amava e a gente queria ficar junto. Desde sempre também, ele, por conta do assédio, por conta das oportunidades, por conta do machismo, eu sempre disse a Vishnu que eu jamais moraria na Índia. Então, assim, o nosso casamento precisava estar alinhado com a ideia de que ele ia se mudar para o Brasil. Nunca eu cogitei a possibilidade de me casar e ir morar na Índia. Talvez passar lá um período, fazer um pós-doutorado, alguma coisa assim, mas jamais optar por viver, porque com a liberdade que eu fui criada, com a liberdade que eu sou habituada a viver, para mim era como se me aprisionasse. Então, eu sempre disse a ele assim, olha, o casamento é uma coisa que a gente deseja desde que você venha para o Brasil. E tudo era muito indeterminado. Eu lembro, assim, que os dias que eu fui realmente para o casamento, todos os dias eu fazia a mesma pergunta. Você tem certeza que você vai se mudar para o Brasil? Porque, assim, a gente vivia as vidas independentes. Ele trabalhava na Índia, eu trabalhava aqui. E eu não tinha aquela crença que realmente a família ia permitir que ele viesse. Certo. Mas todos os dias, então, eu perguntava isso a ele, né? Então, é uma coisa que... Não, né? A sua condição, você sempre deixou bem claro isso para ele, que eu não vou me mudar para a Índia, você que vai ter que vir ao Brasil. Isso, exatamente. E aí a gente foi, então, construindo essa ideia de casamento em torno dessa ideia dele vir morar aqui, das 10 anos, que seria uma realidade, só seria possível assim. E eu convidei, eu acho que toda a minha rede de amigos, assim, que eu conhecia, para ir para o meu casamento comigo, e tinha muita gente interessada em ir. Mas eu não sei, o meu círculo de amigos nunca foi muito despojado para viajar, né? Tem uma galera que gosta de viajar todo ano, que gosta de conhecer países diferentes. Mas o meu ciclo de amigos é um ciclo mais caseiro, são pessoas interioranas. Então, assim, por mais que tivessem um interesse, eu acho que não tiveram a disposição, ou talvez não acreditassem que ia ser uma coisa tão linda e importante. Que seria, imagine você ir para a Índia, porque os brasileiros são muito acostumados a ir para a Índia, fazer um turismo de ashram, né, de yoga. Então tem uma ideia de uma Índia completamente diferente do que a Índia é de verdade, que eu acho que você é uma pessoa que traz essa realidade para as pessoas do que realmente a Índia é. E viver essa imersão cultural, né, num casamento, seria uma coisa tão incrível, mas é só um casal de amigos meus que foram. A minha irmã não teve coragem de ir, então foi a minha mãe e um casal de amigos meus, da minha parte, dos meus amigos. E amigos de Vishnu, que eram relações do Brasil, que eu conheci a partir de Vishnu, que foram também. Mas a maioria dos estrangeiros que estavam no casamento eram pessoas de diferentes nacionalidades que eram convidados de Vishnu dessa experiência que ele teve na Europa quando ele foi fazer o intercâmbio. Então, a gente montou uma casa durante o casamento para umas 15 pessoas que eram estrangeiros, para que eles pudessem ficar alojados próximo da gente, né? Essa preparação do casamento deve ter durado 1 ano, mais ou menos. Vishnu foi incrível, responsável por cada detalhe, né? Eu te mandei os vídeos, você viu, foi assim, foram cerimônias bem bonitas. Nossa, ele cuidou dos detalhes da minha roupa, ele cuidou da decoração, ele cuidou da comida, ele cuidou de tudo. E teve o cuidado de me incluir em cada decisão, né? Eu tive uma briga séria com a mãe dele por causa do sari, porque ela me deu 2 opções, né? Que eu podia usar um sari branco ou um sari dourado. E aí eu falei, eu quero casar de sari branco, né? Porque eu vou ficar mais próxima de um casamento brasileiro. Que ilusão, né? Aí ela falava assim, mas o sari branco vai cair açafrão e vai manchar. Eu falei, mas você disse que eu vou usar uma única vez na minha vida, eu quero usar o sari branco. Mas, enfim, ficou no fim que ela quis, que foi o sari dourado. Eu falo que o meu único problema com minha sogra é sobre as roupas. Mas ela, assim, é uma mulher elegante, de super bom gosto. Então, o sari foi lindo. No final das contas, eu fiquei muito satisfeita.
Aí eu escolhi os bordados de cada chole. Ela falava assim, tem esses designs. Aí eu escolhi o design, ela mandava para a pessoa bordar. Porque o sari do casamento é aquele que eu tô falando que eu tive mais confusão. Mas teve o sari do noivado, teve o sari do Howdy, né? Teve vários saris. E aí eu ajudei na escolha de todos. Vários dias de cerimônia. O seu também foram quantos dias a sua cerimônia? Então, o nosso casamento, ele durou 5 dias, né? O primeiro foi o dia do Mehend. Eu até usei uma roupa que eu ganhei de uma mãe de um amigo de Vishnu, que eu também gosto muito deles, que foi uma roupa assim do Rajastão. Foi o banho, e à tarde foi o Howdy, e mais tarde foi o noivado. Entendi. No dia antes do casamento. No terceiro dia foi a cerimônia do casamento, que eu já sabia que ela ia ser longa, mas eu nunca imaginava que ela ia durar o dia inteiro. Meu Deus, gente, é muito cansativo. Eu entendia o que eu ia passar, mas eu não tinha dimensão de quão desgastante seria. Porque era assim, eu acordava 4 horas da manhã com uma banda de percussão no meu ouvido, sobre percussão. Não tem as bandas tradicionais de casamento? Eu tive isso no meu casamento. E 4 horas da manhã eles já chegavam fazendo barulho, eu já acordava com esse barulho. E aí era cerimônia. Olha, foi cerimônia. 5 dias de cerimônia. 5 dias de ritual. E arroz para tudo quanto é lado, e açafrão para tudo quanto é lado, e cúrcuma para tudo quanto é lado. No dia do casamento, que foi o terceiro dia, eu acordei às 4 da manhã. Fiz um ritual de retirada dos maus olhos. O casamento estava marcado para as 9h25 da manhã, que eu precisava estar lá no lugar, colocando aquela pasta de rapadura com açafrão e arroz na cabeça, às 9h25 da manhã. E aí me arrumar, pensa, eu me arrumando, esse monte de gringa no meu quarto, porque ninguém sabia vestir um sari. Então eu teve que contratar pessoas para vestir o sari nessas gringas. Foi assim, foi muito legal. Foi uma imersão muito legal. E aí o casamento, que já durou 4 horas, depois daquela infinidade de fotos, vem todo mundo te cumprimentar. E depois aí a gente teve o almoço. Eu achei que ia acabar ali, eu achei que eu ia para casa naquele momento, mas não, ia ter uma tarde de rituais. Depois que eu saísse de lá, eu ainda ia ter que passar um tempo. E aí eu comecei a ficar muito estressada nesse dia, depois do casamento. Foi bem feliz, mas depois eu comecei a ficar bem estressada. Por quê? Era coisa pesada na minha orelha, era coisa pesada na minha cintura, era coisa pesada no meu corpo inteiro. Então eu estava muito desgastada, já machucada, tive aquele monte de acessório, que tinha um brinco que passava uma corrente por aqui. Então eu comecei já a me sentir desgastada fisicamente, já machucada por isso, me estressei, fiz um drama, igual que eles fazem, para poder conseguir me livrar daquela armadura que é a vestimenta do casamento. E meu dia, nesse dia do casamento, acabou 1h da manhã, porque quando a gente chegou em casa, antes de entrar em casa, tinha que ter outra cerimônia para retirar os maus olhos do casamento. Então, assim, era cerimônia atrás de cerimônia. Aí, quando eu definitivamente entrei em casa, eu falei assim, agora eu vou tirar essa roupa, tomar um banho. Era mais uma cerimônia, porque aí a gente... porque, assim, os casamentos, como são arranjados, eles fazem tudo para os noivos e as famílias se aproximarem, se conhecerem, né? E aí tinha umas brincadeiras que tinha que fazer, eu já cansada de ter que fazer essas brincadeiras, enfim. Eu tomei um banho, fui dormir, eu acho que já perto de 2 horas da manhã. E achei que o outro dia ia ser um dia tranquilo. Quando eu acordei, aí já era uma cerimônia, um ritual familiar em casa de acolhimento para essa nova noiva. E aí o guru contou uma história longa e eu quase dormindo já. E foi esse dia foi um dia que, depois dessa cerimônia, teve muitas danças em casa, fizeram uma brincadeira com a minha mãe, vestiram minha mãe de noiva. E o dia seguinte, que foi o dia da festa, eu já estava acabada. Eu achei que eu nem ia conseguir curtir a festa, porque eu já estava exausta. Mas tirei força lá de dentro e curti todos os momentos desses 5 dias. Então foram dias intensos, exaustivos.
com algum estresse envolvido, claro, porque pensa na comunicação, as tias todas falam telugu, eu tive que aprender alguns termos em telugu, eu até já conseguia me comunicar com elas, mas sempre vai existir um distúrbio de comunicação, né? Sim. No dia do Howdy mesmo foi engraçado, porque assim, tinha uma tia que estava conduzindo todas as cerimônias, que era bem rígida, e ela falou que eu não podia tirar o açafrão do meu corpo com sabonete. Eu tinha que passar uma mistura de trigo com não sei o quê, e não tinha esse trigo na casa, e eu precisava tomar banho para ir para o noivado, e o pessoal me dava pressa para ir para o noivado, e eu não conseguia tomar banho. Esse dia aí eu me estressei real mesmo, porque como uma pessoa branca como eu não vai tirar o açafrão? Eu fiquei dourada. Eu fiquei dourada com açafrão. E vermelha, né? Porque o açafrão ele é meio esfoliante. Então, passaram muito açafrão em mim, porque essa pele branca, na hora que eu fui tirar, né, eu era só vermelhidão. No meu noivado, o meu sari era vermelho, o meu rosto era vermelho, o meu batom era vermelho. Eu era uma vermelhidão de pessoa. Ai, meu Deus, já estou imaginando todas as cenas. E assim, ele te explicava o significado de cada coisa ou simplesmente te falava, olha, você tem que fazer isso e faz isso e simplesmente você foi? Assim, ele já tinha me explicado o que ia ser cada dia, eu já tinha lido sobre cada cerimônia cada dia, mas viver, para quem nunca viveu, é completamente diferente. E quando eu perguntava assim para ele, por que a gente está passando por isso? Ele falava, você também não sei. Eu também não sei te explicar. Eu fui vivendo. E depois que eu vivi, aí que eu fui, parece que a ficha foi caindo. Por exemplo, antes do casamento, tudo teve o envolvimento do guru, eu gostei muito do guru, o guru era muito simpático também, ele falava em sânscrito, mas depois ele traduzia para mim em inglês o que aquilo significava. E como as nossas estrelas, elas não eram alinhadas, eu não sei como é bem essa coisa da astrologia, eu precisei passar por uma cerimônia para pedir aos deuses para movimentar as minhas estrelas de nascimento de Vênus, esqueci, é Vênus e Saturno. Então a gente passou por rituais antes do casamento também para fazer essa coisa astrológica. Teve que alinhar suas... Tive, minha filha, que dá a volta em torno desses planetas, não sei quantas vezes. Eu ia para o templo, assim, eu fui para o templo uns 4 dias. Depois o guru veio em casa, fez uma cerimônia com fogo e tudo. E minha mãe olhava aquilo, achava aquilo estranho. Minha mãe ficava com medo do que aquilo significava. Olha, foi tudo intenso, um pouco estressante, mas eu só consigo guardar memórias felizes desse momento. Foi bem legal. Eu gosto de viver essas experiências diferentes, então eu vivia tudo atenta. Às vezes eu não compreendia, mas depois eu busquei compreender. Por exemplo, esse ritual mesmo astrológico, eu fui entender o que era mais os Vedas depois disso, porque eu falei, que cerimônia é essa? E fui buscando na internet, e fui compreendendo que todo aquele cântico que ele fez por horas eram os Vedas, e aí eu fui entender o que eram os Vedas. Então, assim, eu acho que é esse enriquecimento que eu acho que esse casamento me traz, né? Dessa curiosidade pela cultura, pela imersão em um mundo completamente diferente daquele que eu conhecia, né? Completamente. E você fez alguma cerimônia no Brasil depois ou não? Só ficou nessa da Índia mesmo? Não, porque a gente casou em fevereiro de 2019. A gente já tinha uma união estável. A gente fez uma união estável em 2017, a fim de facilitar o visto dele, porque toda vez que vinha para o Brasil era muita dificuldade para eles liberarem o visto. A gente achou que com a união estável facilitaria, mas não facilitou em nada. Então a gente fez o casamento na Índia. E eu não sei se é assim em todos os estados, mas pelo menos lá a gente casou no religioso e depois de uma semana a gente pegou fotos de momentos importantes do casamento. Por exemplo, essa colocação dessa pasta na cabeça, a colocação do Manga Sutra, a foto com a família toda reunida. E aí, civilmente, eles atestam aquele casamento.
Então, primeiro, né, tem um cartório de casamentos civis hindus. A gente foi, eu acho que para casamentos diferentes, eu acho que tem cartórios diferentes, pelo menos foi o que eu entendi. Eu sempre me declarei cristã para a família, para ele, sempre disse, ó, a minha fé é cristã, eu visito seus templos, eu respeito sua religião, eu quero conhecer sobre os seus deuses, mas eu sou cristã, é onde eu bebo da minha fé, onde, quando eu tenho problemas, eu vou buscar a minha força, e eu sou cristã. E quando a gente chegou nesse cartório, era possível fazer o casamento entre cristão e hindu. Só que a nossa foto e o nosso casamento precisava ficar exposto por 30 dias para que alguém pudesse contestar essa relação. E aí, como eu não tinha esse prazo para ficar na Índia, então nesse casamento civil eu me declarei hindu. Eu me declarei hindu para a gente resolver essa burocracia. Então a gente já saiu de lá com esse certificado. E a gente não sabia que a gente ia precisar, naquele momento, né, fazer esse registro do casamento civil na Índia, na Embaixada do Brasil, para ele ser válido no Brasil. E a gente teve muito problema, então, com o vice permanente de Vishnu para fazer essa remoção para o Brasil, para ele virar, né? Hoje ele já pode ser cidadão brasileiro, porque já tem um ano que ele reside aqui. Mas, assim, foi bem difícil. A gente foi muita briga com a embaixada, e a embaixada nunca disse claramente o que a gente precisava. Então, a gente seguiu o ritual que estava exposto no site, né? Também toda a documentação que a Polícia Federal exigia, e foi só, assim, trocando e-mails mesmo com o Ministério das Relações Exteriores, que eles foram bem ágeis, assim, já depois de uns 4 meses que a gente conseguiu esse visto. E aí, quando ele chegou no Brasil, a gente vamos fazer a documentação, então, agora o translado do casamento para o Brasil. E a gente pensou que nesse momento a gente pudesse ir juntos, né, fazer uma cerimônia, mas esse processo também foi muito longo e desgastante, foi bem burocrático. E quando a gente estava planejando o nosso casamento aqui no Brasil, que já ia ser no início desse ano, que ia ser uma cerimônia religiosa, no catolicismo, né? Onde eu pudesse chamar minhas avós, né? Onde eu pudesse reunir os meus amigos, né? Pudesse viver essa experiência com eles aqui, do casamento. Uma coisa simples também, nada como foi extravagante lá na Índia. Uma coisa mais abrasileirada, mesmo intimista. Mas nesse ano, né, que a gente completava um ano que a gente tinha casado e que já tinham 6 meses que ele estava aqui, que a gente já tinha conseguido o documento civil do nosso casamento, eu descobri um câncer. E aí, com isso, a vida agora tem sido dedicada ao tratamento. Então, a gente ainda não teve a oportunidade dessa cerimônia no Brasil, mas a gente quer fazer uma coisa intimista, com a família, os amigos mais próximos, para celebrar esse momento junto com os meus aqui, já que poucos deles foram para lá. Com certeza, ainda você vai fazer. E depois também, né, que tudo isso passar, o seu tratamento, essa pandemia. É muita coisa que chegou e a gente nem estava esperando. E me conta agora, ele abriu esse restaurante aí, vocês estão fazendo as entregas, como que tem sido a adaptação dele no Brasil? A mãe já aceitou a vinda dele? Não, assim, a mãe sempre soube que ele viria. A gente quer também que ela venha, né? Depois que ele se estabilizar. O irmão dele mora na Austrália e, assim, eu falo, meu sonho é que todos venham viver aqui, porque esse distanciamento eu sei que desgasta ele muito emocionalmente, porque ele tá preocupado com a mãe que tá lá sozinha, e o irmão tá lá na Austrália, e eles são muito unidos, e são só os 3, porque o pai dele morreu. E desde antes, né, nesses 5 anos de planejamento, de casamento, de mudança de vida, de mudança de país, a gente sempre falava num negócio de comida, porque aqui em Salvador a gente tem carência de comida indiana e a comida indiana é tão temperada quanto a baiana. Talvez um pouco mais, bem mais. Mas o baiano gosta da pimenta, o baiano gosta do tempero, então a gente sempre planejou um negócio de comida. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, a gente começou a fazer experiências de imersão. Então, a gente ia para um lugar,
colocava todos os apetrechos no chão, as pessoas comiam de mão. Ele começou a cozinhar fazendo essas imersões de experiência para que a gente pudesse ir entendendo o gosto, o paladar, elaborando um cardápio, fazendo com que as pessoas conhecessem. Então, a gente estava vindo já nesse sentido de trabalhar com esse aspecto da comida, fazendo essas imersões. E aí veio a pandemia. E aí veio também o meu diagnóstico. E aí a gente teve que se trancafiar dentro de casa, né? Porque por conta da minha condição de saúde, eu tenho limitação imunológica, então eu não posso me expor muito. E também tudo estava fechado. E a gente ficou muito dentro de casa e pensando que, e agora, né? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Vai perder esse ano? Como vai ser? Aí a gente falou, vamos cozinhar então só para os vizinhos. Vamos ver se os vizinhos têm aceitação de alguma coisa para a gente se movimentar, para a gente não ficar parado. Aí a gente começou a cozinhar, fizemos um cardápiozinho bem simplista, com poucas opções, distribuímos aqui no prédio por WhatsApp. E aí um resolveu pedir, amou, postou no Instagram. Ele já tinha um Instagram, né, que a gente vinha trabalhando, que era o Vishnu_chef, que a gente vinha trabalhando com as imersões de cultura e culinária. E aí ele postou, e aí alguém falou, eu tenho interesse, fora do prédio. E, de repente, isso tomou a cidade, porque tem muita gente que gosta de yoga, muita gente que já visitou a Índia. E a gente tem 2 restaurantes aqui em Salvador que eles são asiáticos, mas que a comida é muito abrasileirada. Então, eles adaptaram o paladar para o brasileiro. E a gente tinha como intuito realmente fazer uma comida legítima indiana. Quem quiser comer pimenta, quem quiser comer essa comida vai saber que essa comida tem pimenta, vai saber que essa comida tem cominho, vai saber que essa comida tem cardamomo. Então, a gente preparou esse mini cardápio que rodou a cidade e aí hoje já fazem, acho que 2 meses que a gente está fazendo esse delivery e todo mundo já cobrando o restaurante. Olha. Mas isso só vai ser possível quando a gente tiver alguma estabilidade econômica, alguma estabilidade dessa pandemia, né? Para a gente poder expandir. Mas, assim, hoje a gente cozinha aqui no meu apartamento, no nosso apartamento, mas a gente já não consegue mais dar conta nessa cozinha da demanda. A gente nega pedidos praticamente todos os dias, porque a gente quer prezar pela qualidade, né? Quer prezar pelo carinho da embalagem. Então, a gente ainda está limitado. Mas aí a gente já está planejando uma cozinha mais profissional, fora de casa, onde ele vai ter mais liberdade para trabalhar, vai poder atender mais pedidos. Já vai envolver contratação de pessoas, né? Que hoje a gente trabalha familiarmente, mesmo até porque introduzir uma pessoa dentro de casa, para mim, é um risco. E aí, assim, passo por passo, degrau por degrau, construindo essa história, né, da culinária, construindo a história do nosso casamento, né, construindo a história da nossa relação. Então, a gente não é afobado, não tem pressa. Eu tenho alguma estabilidade financeira por conta do meu trabalho, isso facilita, né, dá essa liberdade de trabalhar com calma. Então, é isso que a gente vem vivendo. Eu acredito muito, eu tenho um grande sonho, né, que esse restaurante se concretize, que a mãe dele possa vir ser uma figura ilustre nesse restaurante, ficar só desfilando com o sário dela, que o irmão que já trabalha com restaurantes na Austrália possa vir nos ajudar a expandir o nosso negócio. Então, eu vislumbro um negócio que seja familiar, que envolva a família dele, né? Que a gente possa viver todos aqui no Brasil, para ter mais tranquilidade emocional, né? Para que ele se sinta mais confortável, não está longe da família, mas não está mais longe da família como ele está agora, né? Então, é isso que eu sonho. Que a gente sonha junto, né? Mas aí em Salvador vocês conhecem outros indianos ou não? O círculo de vocês é só mesmo brasileiros? Então, Joyce, assim, quando o Vishnu veio, se mudou para cá, ele imaginava que em Salvador ele era o único indiano. E aí, com esse dele, aí na experiência, já na divulgação da experiência, ele conheceu um indiano da cidade dele, que aos 8 anos se mudou para a Índia.
Yogesh. E aí ele começou, eles praticamente entram em contato toda semana. Só que logo em seguida desse encontro deles, que foi em janeiro desse ano, veio a pandemia. Aí, seu contato deles hoje em dia é só por telefone. Quando eu fiz a cirurgia também do meu câncer, ele foi no hospital, porque eles, eu acho que assim, é como quando eu encontro um brasileiro na Índia. Eu acho que ele é meu melhor amigo, né? Mesmo sem nunca ter visto, porque a gente se identifica com a nacionalidade, né? É E aí, verdade. então, até janeiro a gente só conhecia o Yogesh. Mas eu não conhecia, não tive a oportunidade ainda de conhecer a esposa dele, porque foi muito rápido esse período que eles se conheceram até tudo isso, dessa loucura acontecer. Só que com o delivery, né, essa transmissão desse cardápio virtual, e aí Vishnu, o nome, comida legítima indiana, uns 6 indianos começaram a ligar para ele. Cada dia um indiano ligava. Você é indiano mesmo? Me fale. Olha, eu moro aqui em Salvador tem tantos anos. E assim, tem umas 2 pessoas ou 3 que são nascidas em Hyderabad. Tem outras pessoas que são de Mumbai. Assim, o que a gente conseguiu identificar até o momento são umas 6 pessoas. Tem um casal de indianos que já são idosos, que vieram para o Brasil, vieram para Salvador há 25 anos atrás. Então, eles já se vestem como brasileiros, né? Mas falam um pouco português, preferem falar inglês. E montaram 25 anos atrás um restaurante em Salvador indiano, que eles falaram que não deu certo porque na época não tinha nem geladeira. Então, para conservar todas as coisas era difícil para eles, e aí não deu certo. Mas aí deram dicas para Vishnu onde ele podia encontrar as especiarias. Então, assim, eles se comunicam, eles ajudam Vishnu, eles propagam a comida de Vishnu, pedem a comida de Vishnu. Ai, que legal. Muito Mas bacana. são poucos. Até o momento, eu acho que ele deve ter identificado uns 6, que talvez sejam os únicos, não sei. É. E hoje, como que tá o seu inglês? Péssimo. É, Sabe por quê? ele foi muito certinho, porque ele aprendeu português, né? Você está ensinando. Exatamente. Eu até vi uma entrevista com algumas, né, das suas entrevistadas, e eu acho que muitas delas reclamam da mesma coisa, né? Que eles querem aprender o português e aí nos suprimem do aprendizado do inglês. Nossa, quanto eu já insisti para Vishnu me ensinar. E aí, quando eu vou conversar com os parentes dele, que aí eu faço uma pronúncia errada, aí ele fica me corrigindo. Eu falei, o que você adianta você me corrigir agora? Você precisa praticar isso comigo todos os dias. Só que assim, a gente só fala uma língua, né? Vishnu deve falar pelo menos umas 5 línguas. Então, tem uma facilidade nesse aprendizado, nessa montagem. Então, para ele foi mais fácil aprender o português. Eu insistia muito que ele me ensinasse inglês, eu desisti. Entrei numa escola de inglês no ano passado, e aí, quando eu estava evoluindo também, aconteceu tudo isso, e eu podia até continuar o ensino remoto, mas com o meu diagnóstico também ficou um pouco mais difícil, tudo ficou mais difícil, assim. Sim, sim. Eu continuo trabalhando, eu não quis parar de trabalhar, então eu continuo meu trabalho virtual. Tem esse trabalho de vídeo, então eu abandonei o inglês nesse período. Mas hoje eu falo um pouco melhor do que eu falava antes, né? Eu consigo me comunicar, eu consigo compreender. Antigamente eu escutava ainda mais no inglês indiano, né? Que é cheio de sotaque, eu não conseguia compreender nada. Hoje eu já tenho alguma ideia, né? De quando as pessoas falam que eu consigo compreender, eu consigo me comunicar já. Mas não tenho um inglês fluente. Agora, é uma perspectiva, né? Porque eu planejo meu pós-doutorado para os próximos 2 anos e eu preciso estar falando para poder fazer o pós-doutorado, né? Que eu quero ir para a Austrália e, coincidentemente, para onde eu quero ir é onde o irmão mora, que é Melbourne, e então eu preciso aprender, é uma necessidade. Que agora está em stand-by, mas que em breve eu devo retomar. Você tem que falar, Vishnu, a partir de hoje, nessa casa, é só inglês, meu amor. Ai, mas ele é muito teimoso, né? Como todo indiano. É muito teimoso. Então, É bem teimoso. eu sei, mas você tem que ser mais, entendeu?
Para essa questão da língua, eu perdi, viu? Mas tem outras batalhas que eu consigo ganhar. Não, você levar ele para o Brasil já foi, eu acho que a maior, assim, foi muito boa. E me conta, o que foi mais difícil nesse relacionamento? Ai, olha, foram muitas coisas difíceis, né? Eu acho que a distância foi uma coisa bem difícil. E depois de tanto tempo se relacionando à distância, ficar juntos, completamente juntos, o tempo inteiro, também é difícil. Porque é onde as peculiaridades, as intimidades, né? E os defeitos e as qualidades são mais realçadas. Afloram. Acho que afloram. Então, eu acho que, assim, a distância, a barreira da língua, porque por mais que ele entenda bem o português, você entrevistou ele, você viu que ele entende bem, ele fala truncado, mas ele entende bem. Tem uma compreensão nata que está nas entrelinhas que ainda falta, sabe? Aquela internalização da língua. Então, a comunicação ainda é uma coisa difícil, porque nem tudo que eu falo ele é capaz de compreender como eu realmente quero dizer. E isso gera muitos conflitos. E eu acho que a gente teve muitos conflitos ao longo do nosso namoro, e eu consegui, depois de um tempo, compreender que muito dos conflitos eram por conta da comunicação. Porque quando você faz no início era uma comunicação com tradução, né? O Google não era tão bom quanto ele é hoje. Então, você não consegue expressar naquela mensagem traduzida aquilo que realmente você deseja dizer. Então, esse ruído de comunicação, acho que foi uma coisa que nos atrapalhou muito. Vishnu, ele é muito polido socialmente. Então, quando a gente se encontrava antes, era sempre muito maravilhoso, porque ele me levava a experiências muito impressionantes, fantásticas, e que eu amava. E também me introduzindo para as relações dele. Só que depois, na convivência, eu comecei a ver que é aquele indiano nato, de querer ter razão em tudo, de querer que a sua cultura se sobressaia em todos os aspectos, que a Índia é o primeiro a criar tudo no mundo, no universo, que tudo de melhor que existe no mundo foi criado na Índia, que a Índia é o detentor do conhecimento universal. Essas coisas que você também fala muito, né? Eu acho que nas suas postagens, e que eu vejo, assim, talvez até de maneira mais sutil, as suas entrevistadas falando. Então, eles têm muito esse patriotismo e uma verdade de que a Índia é superior às outras culturas. E aí, eu acho que é nesse ponto que eu também não aceito, eu também não abaixo a minha cabeça, né? Que aí a gente se confronta, né? E às vezes, assim, na mansidão, naquele carinho ali da cama, que eu falo assim, cá, será que você não se imagina machista mesmo? Né? Será que esse seu comportamento não é um pouco de machismo? Que não que você seja machista, sabe? Mas que a forma como você foi criado te conduz para esse pensamento, mesmo que você não queira. Aí, nesse momento de calmaria, ele reflete. Mas depois ele fala, você acha que eu sou machista? Eu não sou machista, entendeu? Mas, no fundo, tem um machismo que é da criação. Não tem como eu querer mudá-lo hoje, né? A gente pode conversar para ele tentar se polir também em relação a essas coisas. Mas isso é a forma como ele foi criado. Mas, assim, não há um machismo que impede a nossa relação, não há um machismo de ciúmes, não há um machismo que me impede de vestir a roupa que eu quero, de ter o comportamento que eu quero, de sair com quem eu quero, de beber com quem eu quero. É em outras atitudes, é de querer ter a última palavra, é de querer ter razão, é de querer que as decisões também sejam, que a última decisão seja dele, que eu acho que são coisas muito próprias de um machismo que é mundial, mas que também que tem relação com a cultura. E esse é o ponto do drible, eu acho que do casamento, onde você precisa ter uma expertise, assim, de não levar isso para um conflito, mas de, no momento certo, ir lá e apontar e falar, olha, reveja isso não é um comportamento adequado, isso você precisa escutar, a relação é um do lado do outro, não é um à frente do outro.
E aí é essa construção que a gente faz no cotidiano, e que é laboriosa, e que gasta muita energia, né? Que às vezes gera algum conflito, mas que eu acho que também nos torna melhores a cada dia, que a gente decide evoluir, que a gente decide escutar o outro. Um dia um vai falar mais alto, outro dia outro vai falar mais baixo. Em geral, eu sou o lado paciente da relação. Não sei se por conta, a gente tem uma diferença de 5 anos de idade, não sei se a minha maturidade também ajuda nessa questão. Respirar, ouvir e depois ir lá, no momento certo, dizer, não gostei do que você fez, isso me machucou, reveja seu comportamento. Essa construção que eu acho que é de todo casamento, mas que no casamento com uma pessoa de uma cultura tão rígida e forte, né? Ele viveu embebido nisso durante 32 anos, e que eu sei que eu não vou chegar com o martelo e quebrar. Então, eu preciso ir tentando, devagarzinho, mostrar o meu ponto de vista, mostrar as coisas que me machucam, mostrar as coisas que me incomodam, e com a sensibilidade do amor, tentando transformar isso em uma coisa mais bonita. É muito lindo isso que você falou, e olha que nós estamos falando dele, que é um indiano que viveu na Inglaterra, que viveu no Brasil e que está no Brasil, e hoje você acompanha, né? Você falou que sempre acompanhou o meu canal. Você vê que muitas mulheres estão em um relacionamento online com um indiano que nunca nem saiu da Índia, com uma mentalidade muito fechada. O que você tem para falar para essas mulheres? Enfim, o que você diria para elas, você que conheceu a Índia também? Nem que seja assim a turismo, né? Alguns dias, algumas passagens. O que você tem para falar para elas? Olha, Joyce, assim, eu chego, me arrepio quando você fala isso, porque, assim, eu acho que esse foi um dos pontos de eu acompanhar o seu canal, porque, assim, por mais que eu tenha conhecido o Vishnu presencialmente, era um mundo muito desconhecido para mim. E aí, quando eu via você falar, sempre eu pensava em como aquilo se aplicava ao meu relacionamento. Então, eu sempre ouvi muito atentamente as coisas que você falava, dos indianos golpistas, para eu ficar atenta a que sinais eu podia ver em Vishnu que podiam me comprometer, porque eu também não queria dar um passo tão importante na vida em falso e cair num abismo que pudesse me prejudicar. Eu sempre tive todos os passos que eu dei na minha vida foram com muita segurança. E assim, como eu tinha visto no meu perfil de Facebook, Instagram, e algumas relações na Índia também, muitos indianos me procuraram. Muitos indianos buscaram se comunicar comigo através desses aplicativos. Pessoas que eu nunca tinha visto, pessoas que eu não sei de onde são, e que me mandavam solicitações de amizade, que me mandavam mensagem, entendeu? Que me mandavam direct, porque via que eu tinha alguma relação com o indiano e talvez encontrasse ali uma brecha, uma oportunidade para me seduzir, me iludir, né? Eu acho que eu não cairia nesse golpe, mas existem muitas mulheres no Brasil que são carentes, né? Que são carentes de afeto, que são carentes da amizade, ou que são carentes desse entorno masculino, porque a gente sabe qual é a realidade dos homens brasileiros, né? Que são mais desapegados, que são fanfarrões. Então, as mulheres, de certa forma, decepcionadas com esse estilo de homem, elas se abrem para essa possibilidade, né, de uma coisa, de uma cultura que a gente admira, né? Eu acho que o Caminho das Índias fez abriu esse caminho para a gente apreciar a cultura indiana. Então, ver aquele homem que é sedutor, e aí ele vem cheio de lábia, né? E as mulheres caírem nisso. Assim, eu tive um relacionamento à distância, mas com alguém que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu acho que qualquer relacionamento online que começa assim, vem cá, oi, tudo bom? Como você tá? Eu já gosto de você, e você é linda, eu acho que isso é uma barca furada. Eu acho que para qualquer nacionalidade, eu acho que até com brasileiro, talvez isso seja alguma coisa, se você ficar se relacionando virtualmente com alguém. E como você sempre tem alertado, né? Essa coisa do dinheiro, essa coisa
não posso revelar para minha família por conta da minha cultura, então, né? E essa coisa escondida, que eu passei por isso, né, com alguém que hoje eu tenho plena confiança, mas que também podia estar me envolvendo com alguém que pudesse querer me aplicar um golpe, né? Então, eu também corri um risco, porque era alguém que eu não conhecia, era alguém que estava distante de mim. Apesar da nossa proximidade, apesar de, na primeira vez que eu fui lá, ele ter me introduzido à família. Então, assim, eu acho muito perigoso, eu acho que seu canal faz um serviço muito importante às mulheres brasileiras, né? De não se deixarem iludir por esse tipo de relacionamento, de qualquer nacionalidade. Mas como a gente já tem um histórico que os indianos, eu acho que a embaixada até faz um papel também, assim, de alerta às mulheres, né? De cuidado com esse tipo de golpe. Eu acho que nenhuma mulher deveria se envolver online com nenhum tipo de homem. É muito complicado o que estamos vivendo, né? Mas, enfim, os alertas estão aí. Eu adorei conversar com você. Você é muito linda, muito inteligente, muito esclarecida. Eu espero, assim, o melhor, né, para você, para o seu esposo, que vocês aí abram um restaurante. Quem sabe eu vá aí, né, em Salvador, no restaurante de vocês. Você disse que não conhece Salvador, É, né? Você tem perspectivas de vir ao Brasil? sim, Tá. aí, né? Então, olha, eu deixo aqui, né, no início da nossa conversa, eu não sei se estava registrado, então eu quero registrar que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Você foi muito importante me guiando meus pensamentos nesse relacionamento que eu também tinha desconfiança, apesar de ter sido um relacionamento diferente de um relacionamento online. Então, eu tenho grande admiração pelo seu trabalho. Fiquei muito feliz quando você e Vishnu se encontraram no Instagram, não sei como foi isso. Falei, Vishnu, eu sou fã dessa moça, eu acho que ela é fantástica. Você também é muito linda, então também eu acho que o papel que você presta à sociedade é muito importante, eu queria registrar isso aqui. E fazer um convite, que quando você vier ao Brasil, por favor, venha nos visitar em Salvador, que eu também quero conhecer seu indiano, que gosta de coxinha, né? Tem alguma coisa em comum com o meu. Gente, não, ele fala a mesma coisa. Ele também não gosta da comida brasileira porque não tem pimenta. Não tem pimenta e para ele também é sem gosto. Aí eu falando, não, é realmente isso, eles não gostam de outra comida, essa é a verdade, né? Então só... você vai ter um conforto de já estar aqui sendo recebida por nós, e seu marido, que é indiano, vai ter o conforto de conversar em hindi com alguém, se ele quiser, de comer uma comida bem temperada, se ele quiser. Então, vocês são bem-vindos à nossa casa. Sim, muito obrigada. Ele vai ficar feliz da vida em Salvador, viu? Porque vai ter o que ele mais ama. E Salvador tem alguma similaridade com a Índia, é uma cidade muito colorida, né? Então, Vishnu, ele fala assim, o melhor estado da Bahia, do Brasil é a Bahia, porque aqui eu me sinto parecendo que eu tô na Índia, porque é uma cidade de muitas cores, é uma cidade de muitos sons, né? É uma cidade de muita vibração. Então, ele acha que aqui é o lugar que ele conheceu no Brasil que mais se parece com a Índia. Então, eu acho que seu marido também vai gostar mais do que o seu estado, viu? Então, vocês precisam fazer uma pausa, quem sabe desembarcar aqui em Salvador, depois vir fazer um turismo para a gente conhecer o Pelourinho e tudo mais. Nas belas praias que tem aqui, a gente tem a maior orla do país, são 40 quilômetros de orla, uma orla que é Bahia e uma orla que é oceano. Então, acho que vocês só têm a ganhar e vir para a Bahia quando vierem ao Brasil. Sim, vamos sim, obrigada e adorei, muito obrigada. E pessoal, se você também quer contar a sua história, me escreva e nós vamos conversar. Deixa aqui os seus comentários sobre o que vocês acharam da história da Michele. Deixa aqui o seu carinho para eles, tá? Para o Vishnu, para a Michele. E até o nosso próximo vídeo. Um super beijo, fiquem todos com Deus e namastê. Adorei! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized
by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals